Bom dia, sétimo ano, tudo bem com vocês? Aqui é a tia Raíra e vamos para mais uma aula de matemática, aqui dia 30/9. Na aula anterior nós estudamos sobre média aritmética, né? Média aritmética simples, né? Que é uma medida de tendência central, que nós utilizamos para encontrar a média entre alguns valores, né? Encontrar uma tendência entre, por exemplo, um produto, para saber a preferência. E nós utilizamos este raciocínio para encontrar as médias de alguns valores e alguns exemplos da aula passada. E hoje, dando continuidade, vamos falar sobre a média aritmética ponderada, né? Aqui nós vamos falar sobre a média aritmética diferente, né? A média aritmética ponderada. Então, qual a diferença entre a média aritmética ponderada e a média aritmética simples, né? Comum que nós estávamos estudando na semana passada, né? Na semana anterior à prova, né? A média aritmética simples. Bom, a diferença é que a média aritmética ponderada, cada um dos valores que nós vamos somar ali na nossa média, cada um deles vão ter o que nós chamamos de peso, né? Que, por exemplo, quando nós queremos calcular a média simples, né, de qualquer situação, nós simplesmente fazemos o quê? Somamos todos os valores que nós temos ali, todos os números, e somamos pela quantidade de números que nós ali somamos, né? Então, fazemos uma fração dessa forma. Já na média aritmética ponderada, além de fazer essa soma dos números que nós estamos observando e da quantidade que eles têm, nós também vamos fazer um produto, né? Uma multiplicação. Então, a média aritmética ela é um valor obtido quando nós fazemos a soma das parcelas que são parte de um produto, né? O produto de um número pelo seu peso, né? Ou seja, o número de vezes que um número se repete, dividindo esse resultado pela a soma dos pesos. É um pouquinho complicado ouvindo, né? Mas nós vamos olhar na prática o que isso significa, ok? Vamos ao primeiro exemplo. Aqui no primeiro exemplo, vou pegar uma questão que tem lá no livro de vocês, na página 143. Vou colocar aqui para vocês. Página 143, exemplo 1, questão número 1. Que diz assim: determine a média ponderada de 20, 30, 45 e 55. Quais são os números? 20, 30, 45 e 55. E aí continua com os pesos. Olha só quais são os pesos. Vou utilizar outra cor aqui. Os pesos 4, 3, 2 e 6. Antes nós não tínhamos esses pesos, né? Então, como é que fazemos para calcular uma média ponderada, né? Que a gente utiliza MP. Nós vamos formar uma fração, assim como nós formamos frações lá na média aritmética simples. Aqui também vamos. Quem será o nosso numerador? No numerador, nós vamos utilizar cada um desses números aqui que a questão nos deu. Só que eles, além de estarem se somando, eles vão multiplicar pelos pesos que a questão nos deu. Vamos lá observar o exemplo bem direitinho. Nós temos aqui, o primeiro número é o número 20, né? Esse daqui. Nós vamos multiplicar ele pelo primeiro peso. O primeiro peso que foi dado é o número 4. Então, 20 vezes 4. Né? Mais. Qual o próximo? Número 30. Qual é o peso dele? Peso 3, ou seja, vezes 3. Mais. Próximo número, 45. Vezes o peso, que é 2. Mais 55. Vezes o peso que restou aqui, 6. E aqui,
dividimos por quanto? Dividimos pela soma dos pesos, ou seja, quais são os pesos? Não são 4, 3, 2 e 6? Então, vamos colocá-los aqui se somando. 4 mais 3, mais 2, mais 6. Então, vamos lá. A média ponderada vai ser igual. Vamos resolver cada uma das multiplicações. Aqui primeiro, 20 vezes 4 dá 80, mais 30 vezes 3, 90, mais 45 vezes 2, 90 também, mais 55 vezes 6, 330. E aqui dividimos pelo resultado da soma. 4 mais 3 mais 2 mais 6 é igual a 15. Então, o que nós vamos ter aqui? Nós precisamos realizar a soma dos nossos numeradores e denominadores. Então, temos aqui 80 mais 90 mais 90 mais 330. 80 mais 90 mais 90 mais 330 é igual a 590. Dividido por quanto? Por 15. Resultado final é essa divisão. 590 dividido para 15. Vai dar uma divisão quebrada, né? O resultado quebrado, não inteiro. Então, vai dar aproximadamente, né? Não é exatamente, então não é igual. Nós utilizamos aproximadamente aqui, um tiozinho em cima do sinal de igual. Aproximadamente igual a 39,3. Ok? Então, essa é um exemplo de média aritmética. Então, o que nós fizemos? Nós somamos cada um desses números aqui, mas antes nós fizemos um produto. Produto na matemática significa multiplicação. Então, multiplicamos cada um desses números por cada um dos pesos. Nós vamos entender na prática o que seriam esses pesos. Vamos olhar um outro exemplo. Vou utilizar esse quadro aqui agora. Observem lá a questão de número 2 da mesma página, 143. Diz assim: a tabela abaixo representa a distribuição de frequências dos salários de um grupo de 50 empregados de uma empresa em certo mês. Determine o salário médio dos empregados desse mês. Olha só. Vou colocar aqui número de classes. Eu vou fazer a tabela para vocês. Deixa eu só corrigir aqui. Número de classes. Tem o quê? Salário do mês, né? Vou colocar apenas a palavra salário. E o número de empregados. Quais eram esses valores? Número de classes 1, 2, 3 e 4. O salário deles de 1.000 a 2.000. De 2.000 a 3.000. De 3.000 a 4.000. E de 4.000 a 5.000. Número de empregados. Empregados que recebiam entre 1.000 e 2.000 reais eram 20. Funcionários que recebiam entre 2.000 e 3.000, 18. Funcionários que recebiam entre 3.000 e 4.000, 9. E funcionários que recebiam entre 4 e 5.000, apenas 3. Então, aqui montamos nossa tabela. Perfeito. Então, nós precisamos calcular a média desses salários, né? A média dos salários, mas é necessário fazer o cálculo da média ponderada. Por quê? Porque nós temos, por exemplo, para cada salário, nós temos uma quantidade diferente de empregados, né? Então, precisamos utilizar isso. Primeiro, antes de calcular a média ponderada, né? Que a média ponderada nós utilizamos para indicar o número de vezes que aquele número está se repetindo, nós precisamos calcular a média de cada um dos salários.
Porque eu não tenho o salário de cada um. Ali eu tenho entre 1.000 e 2.000, entre 2.000 e 3.000. Eu preciso saber a média entre esses dois números. Como que fazemos? A média de qualquer número. A gente tem entre 1.000 e 2.000 primeiro. Então, fazemos esses dois números se somando. 1.000 mais 2.000. E dividimos pela quantidade de números que nós temos. Apenas 2, né? Que é 1.000 e 2.000. Vai ser igual a 1.500. Então, a média do primeiro salário ali é 1.500. Segunda média, a gente tem salários entre 2.000 e 3.000. Então, vamos somar aqui. 2.000 mais 3.000, dividido também por 2, que é a quantidade de números que nós temos aqui. Vai dar igual a 2.500. Terceira média, salários entre 3.000 e 4.000. Então, nós somamos aqui os números e dividimos por 2 também. Vai dar igual a 3.500. E a última, salários entre 4.000 e 5.000. Para calcular a média, soma esses dois números, 4.000 mais 5.000, e divide pela quantidade de números que eu estou somando, apenas 2. Vai ser igual a 4.500. Então, aqui, vou destacar aqui, nós temos as médias de cada um dos salários. No lugar de usar entre 1.000 e 2.000, eu vou utilizar 1.500. No lugar de utilizar entre 2.000 e 3.000 reais, eu vou utilizar 2.500, que já é a média. Então, vamos guardar esses números, 1.500, 2.500, 3.500 e 4.500, para calcular a média ponderada. Ó, agora, nós vamos calcular uma média, apenas uma, a média ponderada, né? Como será calculada? Vamos utilizar cada um dos valores que nós encontramos na média. O primeiro valor foi a média entre 1.000 e 2.000, que foi 1.500. Quantos empregados nós temos que recebe entre esse valor, entre 1.000 e 2.000? São 20 empregados, então 1.500 vezes 20. Perfeito? Mas, qual foi a segunda média que a gente encontrou? Nós encontramos 2.500, né? Multiplicado por quantas pessoas recebem entre 2.000 e 3.000 reais? Apenas 18, então vezes 18. Mais a terceira média, 3.500, vezes quantas pessoas recebiam entre 3.000 e 4.000? Apenas 9, que não cabe, vou continuar embaixo. Mais a quarta média que nós temos, 4.500. De onde veio? Nós pensamos aqui em a média entre 4.000 e 5.000, né? Quantas pessoas quantos empregados recebem em média 4.500? Apenas 3, então, vezes 3. Dividido pela quantidade de números que nós estamos aqui multiplicando, certo? Então, vamos lá. Aqui vai ser dividido por 50. Então, a nossa média ponderada vai ser o resultado dessas multiplicações primeiro. Primeiro nós resolvemos essas multiplicações aqui. E só depois juntamos tudo, que é uma adição. Então, nós vamos ter aqui no numerador 120.000. Faça um cálculo no caderno, tá bom? Dividido por 50. Vai ser igual ao quê? A média ponderada vai ser igual a 2.400. Isso é o quê? Esse 2.400 indica a média do salário que os funcionários recebem. Quer dizer que todo mundo recebe 2.400? Quer dizer que todo mundo recebe mais ou menos que 2.400? Não. Só quer dizer que esse é o valor do salário que está mais próximo de todos os salários dessa empresa, ok? Isso que é o que indica a média ponderada, tá bom? Média ponderada, média aritmética são medidas de tendência central. Ou seja, eles querem mostrar pra gente ali o que está mais próximo de todos os valores, né? O que está mais próximo do centro. Perfeito. E aqui, só para finalizar, falar com vocês sobre sequências numéricas, né? Sequências numéricas nada mais são quando nós temos uma ordem, né? De alguma forma, uma ordem numérica, números que estão ali em ordem. Que tipo de ordem? Nós podemos ter
três tipos de sequências, né? Três tipos de sequências numéricas. Primeira, sequências finitas. Finitas quer dizer que tem fim. Ou seja, sequências finitas vão ser sequências em que nós vamos observar o primeiro e o último número. Nós vamos saber qual é onde começa e onde termina aquela sequência. Isso é uma sequência finita. Um exemplo de uma sequência finita, vou colocar aqui. 3, 5, 8, 11, 14. Isso representa uma sequência finita. Por que finita? Porque eu sei onde começa e onde termina. Um segundo tipo de sequência que nós podemos ter, o contrário da finita, é infinita. A infinita é aquela que nós sabemos onde começa, mas não sabemos onde termina. Por exemplo, quando nós utilizamos aqui reticências, né? Os três pontinhos. Ele está indicando que existe mais. E na matemática, esse é o significado em português. Mas na matemática utilizamos esses três pontinhos para indicar que, por exemplo, é infinito, né? Existem infinitos números após aí o número 2, ok? Então essa é a sequência infinita. E a última sequência é o que nós chamamos de sequência estacionária. Pensa aí, o que a palavra estacionária lembra? Lembra de automóvel, né? Estacionar. Estacionar é o mesmo que parar. Então, sequência estacionária é uma sequência parada. Por quê? Porque é sempre formada por um mesmo número. Por exemplo, 5, 5, 5 e 5. É uma sequência estacionária. Por quê? Porque nós não temos outros números nessa sequência, apenas o número 5, que representa aqui a nossa sequência estacionária, ok? Bom, a nossa aula de hoje foi um pouquinho mais curtinha, é basicamente só esse conteúdo, e na próxima semana eu vou introduzir aqui, dados estatísticos, um novo conteúdo com vocês, tá bom? Então aqui deixo para vocês para lá só apenas 4 questões para vocês resolverem em casa, tirarem suas dúvidas, assistam o vídeo novamente se for necessário, anotem o que é explicado se acharem necessário e desejo uma ótima semana para vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau.